Fala galerinha do xadrez, tudo bem com vocês? Estamos de volta aí com mais um vídeo da nossa série dos 14 heróis do xadrez brasileiro, os nossos 14 grandes mestres. E hoje a gente vai falar sobre o enxadrista Luiz Paulo Supi, o Supi. Ele nasceu no dia 25 de junho de 1996 e é o nosso 14º grande mestre aí brasileiro. Ele nasceu na cidade de Catanduva, no estado de São Paulo. Vamos abrir o nosso mapinha então da distribuição aí dos grandes mestres por estado. E a gente está encerrando aqui o nosso mapinha, então completando aqui o nosso mapinha com os 14 grandes mestres atuais. A gente torce para que em breve a gente tenha um 15º, um 16º. Tem gente forte vindo aí, tem alguns candidatos fortes. E vamos ver, vamos acompanhar. Legal, o Supi aprendeu cedo aí as regras do jogo. Com apenas 5 anos de idade ele aprendeu os movimentos aí do xadrez. Ele é tido aí hoje em dia como um dos melhores jogadores aí do Brasil. Ele, se eu não me engano, atualmente ele está em 5º lugar do xadrez brasileiro. Mas pelo fato dele ser tão jovem ainda, ele é tido aí como uma das principais promessas aí do xadrez. Tem muita gente apostando que ele pode ser o primeiro brasileiro aí a ultrapassar a marca dos 2.700 de rating. Vamos ver, vamos acompanhar, né? Vamos torcer para isso. Bom, eu encontrei pouca coisa sobre o Supi nas minhas pesquisas, talvez pelo fato dele ser tão jovem, mas eu encontrei uma entrevista muito bacana num site Xadrez Lab e fizeram uma entrevista com o Luiz Paulo Supi e eu vou passar algumas coisas aqui da entrevista que eu acho que ilustram bem aí um pouco sobre ele. Ele foi perguntado qual foi o momento em que os resultados começaram a aparecer na vida dele, na carreira dele, e ele respondeu que é difícil de definir, mas para ele foi quando ele começou a ganhar todas as vezes de alguns meninos da escola dele que antes ganhavam dele. Ele também foi perguntado em que momento que ele começou a levar o xadrez mais a sério. E ele respondeu que sempre levou o xadrez a sério desde o primeiro momento. Interessante essa resposta. Quando ele foi perguntado sobre quais foram os primeiros livros que ele leu, ele respondeu: olha, não li praticamente nada até chegar a 2.300 de rating. O meu progresso até esse ponto foi apenas jogando. Foi só depois desse momento que eu percebi que já não estava mais progredindo e que precisaria tomar alguma providência. Outra pergunta interessante que foi feita: conte um pouco como funcionava o seu treinamento. Ele respondeu: não havia nenhum treinamento organizado, eu me interessava por xadrez e acompanhava torneios. Jogava muitas partidas no clube, mas se limitava a isso. Outra: em que momento você decidiu se tornar um jogador profissional? E a resposta dele: nunca pensei em fazer outra coisa, nem mesmo chamaria isso de decisão, já que é tão fácil. Você dá para perceber pelas próprias respostas dessas perguntas que o Supi é alguém realmente diferente, alguém realmente único, né? Ele foi perguntado se ele teve treinadores aí durante a evolução dele, como é que foi essa experiência, e ele respondeu o seguinte: meu único treinador foi o Gleison, professor de xadrez da cidade, que basicamente me acompanhou do início, onde eu apenas sabia movimentar as peças, até aproximadamente 2.100 de rating. Dos 2.100 até hoje não houve nenhum outro. Apenas algumas pessoas que eu trabalhei por um curto período de tempo, como 1 ou 2 meses no máximo. Ele foi perguntado qual o jogador favorito dele dentre os clássicos. Ele respondeu que muitos impressionaram ele e continuam impressionando, mas os gostos mudam com o tempo. Ele diz que atualmente gosta muito de Botvinnik, mas em outros períodos também gostou muito de Karpov, Petrosian, Larsen e muitos outros. E que hoje em dia ele gosta muito do Levron Aronian. Ele foi perguntado qual a melhor partida de todos os tempos na opinião dele. Ele respondeu o seguinte: não acho que essa partida exista, já que a beleza no xadrez é uma questão de gostos, mas hoje considero no geral que o Karpov produziu as melhores partidas da história do xadrez, mas é uma opinião que pode mudar no futuro. É bacana ele mesmo reconhecer o fato da gente estar em constante transformação, né? É muito bacana isso, e que a opinião dele pode ser diferente no futuro. Bom, tem muito mais sobre o Luiz Paulo Supi nessa entrevista. Eu vou deixar o link, eu peguei uns pontos que eu considerei os principais aí da entrevista. Eu vou deixar o link aqui na descrição do canal. E bora ver uma partida dele, gente! Bom, eu separei aqui uma partida que ele mesmo considera uma das mais bacanas aí da vida dele, da carreira dele. E essa partida foi jogada no Campeonato Pan-Americano Sub-20, no ano de 2016. O Luiz Paulo Supi está jogando de brancas contra o Carlos Cabreira. Ele é um jogador cubano, ele é um mestre internacional. Atualmente o rating dele aí está em 2.527 e ele é o 8º melhor jogador do Paraguai
e tá entre os 600 melhores jogadores do mundo. E vamos ver como é que essa partida foi então. O Sup abriu a partida com C4, abertura inglesa. Temos cavalo F6, cavalo C3, G6, E4, D6, G3, bispo G7, bispo G2, E5, cavalo de G em E2, deixando aqui esse peão livre, caso ele queira avançar no futuro. Roque e roque. Então os dois já desenvolveram suas peças, eles estão indo para uma configuração aí mais moderna, né, de dominar o centro aqui pelos fianquetos. E vamos ver como é que essa partida continua então. A6 jogado aqui pelo Carlos Cabreira, D3, C6 e B4. Já um primeiro lance interessante aqui do Sup, jogando na ala da dama. B5 segurando o avanço aí do peão. E A4. Então realmente começou a pegar fogo aí na ala da dama, os peões vindo com tudo. E C5, né? Agora realmente complicou tudo aí de vez, né? Vamos ver como é que o Sup resolve essa posição aí. Então, B toma C5 primeiro, B4, atacando o cavalo, cavalo em D5 e só então D toma em C5. Parece que as pretas conseguiram aqui um peão passado, né? E vamos ver como é que o Sup lida com isso aqui, com esse peão passado na coluna B. Bom, bispo em E3, né? A cadeia de peões deve ser sempre atacada pela base. E é isso que o Sup está fazendo então. Ele encontrou um ponto fraco aqui, que é esse peão de C5. E ele já começa então de cara imediatamente atacando. Dama D6 defendendo. E agora vale muito a pena você tentar encontrar então o lance que o Sup jogou aqui. O que você de brancas jogaria numa posição como essa, né? E aí eu acho que é isso que diferencia uma posição como essa, que diferencia um jogador comum, aí, um jogador assim como eu, assim como a maioria das pessoas, de um gênio, né? de um grande mestre, realmente de um talento aí muito forte, né? Vou dar mais alguns segundos, o que você jogaria aí de brancas, qual você acha que é a ideia para dar sequência. E vamos lá, o lance que o Sup jogou então aqui foi peão em D4. Como assim, né? Tem dois peões segurando a casa D4. Pode tomar livremente, é o que as pretas fazem. Peão toma D4. Mas por que isso, né? Vamos ver então qual que é a ideia do Sup. Cavalo toma D4, né? Um sacrifício de peça de cara, assim, já sendo jogado, é realmente muito interessante, né? A ideia aqui é que se peão toma, não foi o lance jogado, mas se o peão toma cavalo, a gente teria a seguinte sequência: E5 aqui atacando a dama e o cavalo. Esse peão também está desprotegido, mas depois de dama toma em E5, a gente teria bispo toma aqui em D4, atacando a dama. E depois então de dama aqui em D6, a gente teria possivelmente bispo F6, mas ainda dá para jogar C5 também, né? São os dois lances muito bons aqui. Vamos ver a continuação com bispo toma em F6. E aí depois de bispo toma em F6, a gente tem C5, tá bom? Pode ser feito tanto um quanto o outro, a ordem tanto faz, cai na mesma posição, ok? E aí depois qual que é a ideia? Depois então de dama em C6, a gente teria cavalo toma em F6. E aí depois de dama toma em F6, bispo toma em A8. Então você vê como o Sup realmente viu aí 7, 8 lances depois para poder jogar aquele avanço ali de D4, né? Foi muito interessante realmente essa visão aqui do Sup com D4, né? Bom, o jogo seguiu então com peão toma e depois de cavalo toma em D4, não peão toma cavalo, mas cavalo em G4, atacando aqui o bispo, abrindo aqui também a diagonal desse bispo daqui, então agora ameaçando realmente tomar o cavalo. E a partida então seguiu com cavalo em B3, o cavalo estava agora sim ameaçado, voltando, e esse cavalo B3 ele para esse peão passado e ao mesmo tempo permite com que as brancas avancem agora o peão passado que as brancas têm, né, que surgiu aí depois desse D4. Então foi isso que foi interessante aqui, foi dessa forma que o Sup lidou com o fato das pretas terem um peão passado, ele criou dele. Vamos ver como é que o jogo continua então. Cavalo toma bispo,
E aí você recaptura como, hein? Com o cavalo, com como? O Sup capturou com o peão, né? Abrindo a coluna F, deixando um centro mais sólido aqui, apesar desse peão ser um pouco frágil, mas ele acredita que isso seja administrável. Torre em D8, C5, peão passado então, avançando, dama em F8, dama aqui em C2, dando um suporte aqui para C5, saindo da mesma coluna da torre, liberando aí o cavalo para poder se movimentar, cavalo em C6, dando um apoio aqui para esse peãozinho de B4 que agora estava atacado, cavalo em B6, um belíssimo posto para esse cavalo, atacando de cara aqui a torre e o bispo. E depois de torre B8, o Sup decide que é importante trocar esse cavalo dele por esse bispo de casas claras, que pode se tornar um bispo ativo. Por enquanto ele não fez nada, mas poderia se tornar uma peça ativa perigosa. O Sup decide que é estrategicamente correto trocar essa peça. Então ele toma o bispo e depois então de torre toma, a gente tem o lance dama aqui em C4. Dama C4 fazendo uma pressão aqui no peão de A6. Já também fazendo uma pressão aqui em F7, fazendo uma pressão em B4, né? Então já uma casa bastante interessante. Aqui a gente vê a importância desse peão aqui também, segurando a casa D4. É bastante interessante a configuração aqui do Sup. Vamos ver como é que a partida continua. Torre em A8 defendendo então o peãozinho de A6. E aí o que jogar, né? Como ativar aí? Quem que tá faltando ser ativada? Bom, um lance que parece muitas vezes natural seria jogar uma torre aqui em D1 e tentar brigar pela coluna, mas você só ajuda o adversário fazendo isso, né? Porque o adversário está começando a ficar restrito, então você não deve trocar peças, nem ajudar o adversário a encontrar o melhor lance, né? Então o Sup vai para uma estratégia diferente, bispo em H3, uma forma de ativar esse bispo, né? Ele é um bispo mau, ele tem um peão central aqui atrapalhando ele, então bispo H3 ativando, mas tem uma ideia também interessante que a gente vai ver que está por trás de bispo H3. Torre em A7, aqui o Carlos já percebeu que vai vir chumbo grosso aqui para cima de F7 e já adicionou uma defesa lá em F7. Bispo em E6, olha só, essa foi uma das ideias de bispo em H3, né? Ativando aqui o bispo em E6, esse peão não pode capturar o bispo, ele está cravado, a torre está na mesma coluna da dama, então a gente já tem 3 ataques aqui nesse peão, as pretas têm 3 defesas e as brancas estão com a iniciativa. Vamos ver como o jogo continua. Torre então em B8, as pretas não conseguem achar um lance bom, então elas jogam torre em B8. Bispo em D5, colocando aí o bispo numa casa aí um pouco mais segura, ao mesmo tempo atacando aqui o cavalo, segurando casas importantes como B7 e A8. Cavalo em E8, cavalo em D8, desculpa, adicionando mais uma defesa aqui no peãozinho de F7. E A5, né? A5 isola esse peão aqui de B4, esse amiguinho aqui dele de A6 não vai mais conseguir ajudá-lo, então, e ao mesmo tempo ganha mais espaço também na ala da dama. E ele isola esses 2 peões, né? Agora tem 2 peões fracos aqui na ala da dama. Dama E8, as pretas realmente não conseguem achar muito bem o que fazer. Dama E8 possivelmente para jogar aqui Dama B5 e propor alguma troca no futuro. Vamos ver como a partida segue. Torre de A em C1, cavalo em C6, torre em F3, é isso aí. Então agora a ideia é sobrecarregar aqui F7. Torre de B em B7, trazendo mais uma defesa para F7. Torre de C em F1, bombardeando realmente. E torre C7. As pretas estão fazendo o possível para se segurar aí. Estão se tentando, defendendo o cavalo, defendendo o peão de A6, defendendo F7. Estão se defendendo, pois esse bispo aqui não está fazendo muita coisa em G7. Vamos ver como a partida continua então. Rei em G2, né? As brancas estão com a partida completamente dominada. É hora de melhorar a posição aí das suas peças. Estão melhorando aí a posição do rei. Bispo F8, mais uma vez não consegue encontrar nenhum lance. H4, já trazendo mais um peãozinho ali para uma possível ruptura em H5. Bispo H6 e H5 então. Bispo em G5, H toma G6, H toma G6 e agora então o Sup decide que não mais quer trabalhar na coluna F e ele vai para uma coluna mais interessante, torre em H1, dama em F8 e agora G4. G4 é um lance interessante, já possibilitando aí a outra torre também entrar no jogo. Então mudança de foco, todo mundo indo para H agora. Dama D8,
Dama F1 trazendo aí então mais uma peça para colaborar nesse ataque, cooperando aí. Esse bispo já está fechando coluna, já está fazendo o ataque aqui em F7. Então esse lance Dama F1 foi uma manobra muito interessante. Bispo em H4, torre de H em F3 e G5. Parece então que as pretas conseguiram fechar a coluna H, mas o Sup então traz a última peça que estava faltando para atacar na ala do rei. O cavalinho está aqui na ala da dama, com o cavalo D2, olha que ideia bacana. Vai vir para F3 e fazer uma pressão aqui. Dama D7, ameaçando aqui esse peãozinho solto aqui em G4, mas o Sup não está muito interessado aí em defender esse peão. Ele segue com o cavalo em F3, atacando então o bispo. E a gente tem então dama toma peão, cheque. Rei em H2, saindo do cheque. O rei está protegendo a torre, a dama está protegendo a torre. Então esse rei está, de certa forma, protegido, né? A casa G3 está sendo segurada pela torre também, não tem dama entrando. Então é um lance um pouco assustador, dama G4, mas está tudo sob controle. Rei H2. Cavalo então em D4. É um lance oferecendo aí algumas possibilidades táticas, né? Por exemplo, se peão toma agora, as pretas teriam a casa F4 para tentar alguma coisa. De qualquer forma, as brancas já estariam ganhas. É um lance desesperado, cavalo D4, é um lance que tenta confundir, mas o Sup não mantém a frieza aí. Cavalo toma H4 simplesmente, jogando bem tranquilo. Torre toma em C5 e agora torre G1 atacando a dama. E agora as pretas estão com o cavalo atacado, a dama atacada. Elas tentam mais alguma coisa com torre em C2 cheque, mas depois então de rei H1 realmente são muitas ameaças e as brancas realmente com uma peça a mais já e possibilidade de ganhar a segunda peça. Então as pretas abandonaram essa partida. Dá pra ver aqui o estilo bem agressivo aí do Sup. Ele é um rapaz muito jovem, tem 22 anos, agora falando aqui em 2018, em setembro de 2018, ele está com 22 anos de idade. E realmente aí é uma promessa para o xadrez brasileiro. Ele vem numa crescente. A gente vai ter as Olimpíadas agora, já na semana que vem. Eu vou cobrir aí as Olimpíadas no canal, as principais partidas. A gente vai fazer análises juntos. E vamos ver, né? É a grande oportunidade aí do Sup demonstrar aí todo o seu xadrez e se mais uma vez aí se consolidar e possivelmente crescer aí sua posição no xadrez brasileiro. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente encerra aqui a série dos 14 grandes mestres. Como eu falei, espero que tenha um 15º, um 16º em breve. A gente daí no caso completaria, vai sempre completando e atualizando a série. Tá bom? Eu espero no futuro ver esse vídeo aqui e realmente precisar completar a série, tá bem? Mas o canal continua, muita coisa interessante por vir, muitas análises, muitos tutoriais, nossas lives também. Eu tô para definir um horário, eu vou avisar vocês, tá bom? Tô muito próximo aqui de definir um horário e a gente aí passaria a ter um horário fixo para as lives, tá bom? É isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço a todos aí e até a próxima!